Então, meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Joel. Ontem nós falamos sobre o Shavak, né? Sobre o Deus Todo-Poderoso, ou melhor, o derramado do Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar no estudo de Joel. Muito obrigado aos irmãos que estão entrando aí pelo Instagram, pelo live do Facebook, e os irmãos que estão ouvindo a Web Rádio Voz Evangélica. Nós estamos apresentando o programa de Web Rádio Voz Evangélica, e eu já coloquei também no Facebook e no Instagram. Nós estamos estudando o livro de Joel. Hoje é o quarto sermão sobre Joel, quarto e último. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 3. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero mandar um abraço aí pro professor Wendel de Física. Se vocês seguirem ele, que eu sei que são concurseiros aí de Física, de Polícia Federal, ele dá muita sacada aí de Física aí, tem muita coisa interessante lá na página dele lá. Nós estamos estudando o livro de Joel. E aí, Joel, como eu falei ontem, se você está me acompanhando, Joel tem apenas 3 capítulos, 75 versículos. E aí, então, hoje nós vamos falar sobre o último capítulo. Falei no primeiro dia, lá na quinta-feira, o grande e terrível dia do Senhor. E aí, agora no último sermão, ou no último capítulo aqui, Joel vem novamente dando uma fotografia. Parece que agora ele deu um zoom na foto e falou um pouquinho mais sobre o grande e terrível dia do Senhor. E aí eu quero ler a palavra do Senhor para você, e a respeito do que eu quero falar nesta noite sobre o Joel 3. Primeiro, o Joel 3, de acordo com o pastor Hernando Dias Lopes, ele dividiu o Joel 3 em quatro sessões. Versículo de 1 ao 8, a corte, uma corte de Deus. Do versículo 9 ao 13, a colheita. Do 14 ao 17, a tempestade. E do 17 ao 21, o jardim restaurado. Eu vou me deter apenas no versículos 9 ao 13. Se você quiser ler na sua casa depois. É bem interessante todo o capítulo 3 de Joel. Lembrando que seria bem interessante você ler todo o Joel 3, todo Joel. São 3 versículos, 3 capítulos, apenas 75 versículos. Você lê em mais ou menos 1 hora, ou menos até, dependendo do teu nível de leitura. Mas você vai retratar e vai ver que está distante de nós aí mais ou menos uns 2.700 anos, mas é uma linguagem tão atual, é algo tão atual para os nossos dias, que você vai, se você parar, refletir, tentar analisar, porque um grande diferencial da nossa Bíblia, desses livros que nós acreditamos ser a revelação de Deus para nós, é que nós conseguimos ler na presença do autor. O que é isso? O Deus Espírito Santo está conosco. Ontem eu falei, se você quiser ver a pregação de ontem, você vai lá na página Madrugada com Deus, ou então lá no YouTube também eu tenho, Aleph Vinut, você vai ver a pregação de ontem, o Shavak, que é o derramado do Espírito Santo. E você vai ver que o Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, a partir do momento que você entende e aceita pela fé, pelo sacrifício lá salvífico de Jesus, né? Esse Espírito Santo agora começa a morar dentro de você. Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo na presença desse autor, o Espírito Santo, que pode te revelar e falar aquilo que Deus quer para você, sabendo que a Bíblia é viva e eficaz. Ela foi escrita por Joel há muito tempo atrás. A cena era totalmente diferente, a cultura era diferente, a linguagem era diferente, as expressões eram diferentes, mas
essa Bíblia é tão viva e eficaz que serve para nós hoje. Essa Bíblia é tão viva e eficaz que serve para você hoje. Você pode a ler e Deus pode falar com você sim. Glória a Deus. Então, eu quero ler Joel 3, versículos de 9 a 13, para que nós possamos refletir um pouco. E aí, se você quiser, então, depois ler os outros capítulos, ou ler o restante do Joel, você vai também encontrar bastante coisa interessante. Então, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9 do Joel 3. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor. Faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam-se ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Um grande abraço para o meu amigo Deus Ivan, meu amigo aí de mais de 20 anos. Que Deus abençoe, meu amigo. Então, meus irmãos, eu quero falar nesta noite, nessa oportunidade aqui, encerrando o nosso estudo sobre Joel. Eu espero que Deus tenha falado com você, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você possa viver esta palavra, eu espero que você possa, assim como eu, estar edificado por esta palavra. Então, eu quero dar um tema a esta palavra, que é preparando-se, ou melhor, chamados para guerrear. Por que guerrear? Porque aqui no primeiro versículo onde nós lemos, a partir do versículo 9, ele diz: preparai, ou melhor, proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra. Guerra contra quem? O contexto lá de Joel é a guerra contra as nações pagãs, ou as nações que maltrataram o povo de Israel. Se você ler lá do começo, é bem interessante que ele vai dizer a respeito dos filhos, vai dizer que uma aberração até, que os filhos de Israel, ou seja, meninos pequenos e meninas pequenas, as nações que saquearam Israel, os medos, os persas, os assírios, os tírios, os gregos, enfim, várias nações que saquearam Israel. Eles pegavam os filhos pequenos de Israel, dos filhos do povo, principalmente dos soldados, trocavam por um vinho, trocavam por uma noite de prazer com uma prostituta. Muito horrível. Imagina você tendo um filho e alguém lhe roubar o seu filho e ir até uma casa de prostituição e dizer: olha, eu não tenho dinheiro, mas fica com esse menino aqui por uma noite de prazer. Era assim que estava acontecendo com o povo de Israel. Somente nesse contexto de Joel aqui, que Joel vive, que Joel fala a essa nação. E aqui no Joel 3, a Bíblia diz: e o próprio Deus começa a chamar aquelas nações para que pudessem pagar por todo o mal que fizeste a Israel. Então, Deus aí propõe uma guerra santa contra essas nações, porque, como eu disse lá no capítulo 1, e se você não me acompanhou, eu quero que você depois veja, o Deus do Antigo Testamento, sendo o mesmo Deus do Novo, porque é um só, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito sanguinário, um Deus que era muito da guerra. Por exemplo, para você ter uma ideia, Davi ganhou várias e várias guerras. Foi um rei que conquistou o exército de Jerusalém, de Israel, conquistou várias guerras através de Davi, e era guerra mesmo, de matar, enfim.
Já o Deus que nós vemos no Novo Testamento, depois da graça manifestada por Jesus, por isso que até o próprio Joel 3 fala, em uma linguagem muito dura, que a ira do Senhor, que era para cair sobre mim e sobre você, que nós vemos aqui no Antigo Testamento, de um Deus sanguinário, que matava, que enfim, a partir do momento que Jesus entra em cena, a partir do momento que Jesus se encarna como homem, a partir do momento que Jesus vem e perdoa os nossos pecados, que lá naquela cruz do Calvário ele se faz homem, se faz pecador por mim e por você, todo aquele sangue foi por água abaixo e agora nós temos o livre acesso ao trono da graça de Deus. Glória a Deus por isso, porque senão, meu irmão, nós estaríamos, como diz aqui no nosso Piauí, ferrado. Nós estaríamos ferrados, nós estaríamos ruim na fita, porque todo o pecado que nós cometêssemos contra Deus, o próprio Deus, ele iria, nós iríamos beber toda essa ira dele. Mas a partir do momento que Jesus entrou na cena, e aí o que eu já disse atrás. Então, por que da guerra? Porque todas essas nações que invadiram Israel, enfim, e aí Deus conclama essa guerra, como eu estou te falando, o cenário era um cenário de guerra. Então, eu e você fomos alistados por uma guerra. Por que que nós fomos chamados para guerrear? Porque foi estabelecida uma ordem. Aí a Bíblia diz, aí o próprio Deus, Joel falando agora como o próprio Deus, está dizendo que nós fomos alistados para essa guerra, nós somos convidados para essa guerra. E aí eu te digo que agora no Novo Testamento, o período da graça, agora a nossa guerra não é contra sangue, mas sim contra as potestades do mundo espiritual. Eu e você somos alistados de acordo com lá com João 3,16. Fomos chamados para essa grande guerra, agora nós somos chamados para evangelizar. Agora a nossa guerra é contra um inimigo bem maior. Lá eram os inimigos, as nações vizinhas que humilhavam, que saqueavam, que roubaram Israel. Mas agora, neste momento, a nossa luta, viu, pastor Denilson? Está aí, entrou agora no Instagram. A nossa luta é muito grande, agora a nossa guerra é contra o inimigo. Nós temos e fomos alistados para evangelizar, para pregar as boas novas do Senhor Jesus, para falar de Jesus. Nós somos chamados para essa grande comissão de falar desse evangelho. E aí nós fomos sim alistados para essa grande guerra. E João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! Então, meu irmão, a guerra lá de Joel 3, e o que eu quero dizer nessa noite, que nós também fomos chamados para essa guerra. E aí, acompanhe comigo no versículo 10, se você tem uma Bíblia ou se você pode apenas ouvir. Forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. E diga ao fraco, eu sou forte. Oh, glória! Nós fomos alistados, nós fomos chamados para guerrear, porque então nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar, ou seja, aquele instrumento que o povo lá de Israel tinha, que eram os instrumentos agrícolas, porque a região, a situação, o viver deles era a base da agricultura. Então Deus diz: olha, você que tem aí a enxada, você que tem a foice, nós vamos transformar em arma. E aí eu digo agora para você, você que tem o seu talento, você que tem aquilo que alguma coisa que Deus quer te usar, é hora de se alistar, para a guerra. Então, meu irmão, nesse momento, aí eu te digo, não só
não só pastores, não só missionários, não só líderes de alguma coisa, líderes de algum departamento, não. Deus nos chamou, foi todos nós, Deus nos chamou. E nós temos que nos preparar, porque todos iremos à guerra, todos nós temos que evangelizar, todos nós temos que falar o ide do Senhor. Entendeu? Aí, até aquele que se sente fraco, até aquele que se sente, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei falar, eu não sei fazer nada, acho que eu não sirvo para nada no reino dos céus. Pelo contrário, aqui a Bíblia diz que quando você entrar na batalha, quando você entrar na peleja ou na guerra, você vai se tornar também forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Um ajudando o outro, por isso é a irmandade, por isso é a congregação. E aí eu me lembro da história que eu ouvi há alguns anos do pastor Ronaldo Lindório. Se você não conhece, eu quero que você procure depois. Pastor Ronaldo Lindório, um grande homem de Deus, foi para umas ilhas, evangelizou índios, fez um dicionário, traduziu a Bíblia toda para esse povo. Passou lá acho que uns 10 anos, saiu de lá, deixou mais de 1000 igrejas construídas, mais um monte de povo alcançado, e hoje ele trabalha entre os índios na Amazônia. E ele disse que quando ele chegou no Amazonas, uma história impactou ele, de uma grande missionária lá que já estava há muitos anos, que Deus já tinha abençoado ela bastante, com muitas pessoas aceitaram a Jesus através do testemunho dela, através da obra dela. E ele disse que foi entrevistar essa irmã e disse: irmã, me diga como foi o seu chamado, como foi que você veio parar aqui no Amazonas. Parece que ela era de outro país, eu não estou lembrando agora muito bem, mas a história eu estou lembrando. Aí ela disse: olha, porque a minha chamada, eu era um pastor local e Deus me chamou, mas como foi a sua chamada, me fale. Ela disse: não tive chamada não, eu li João 3,16 e diz: ele amou o mundo de tal maneira, e todo aquele que crê nele não pereça, tenha vida eterna. Então, eu saí evangelizando e deu certo. Deus foi me abençoando, eu era fraco, e Deus foi me dando a palavra, eu fui lendo, eu fui estudando, eu fui orando, e Deus foi me capacitando. Então, meu irmão, você que está aí me ouvindo, você que pensa que não é útil no reino dos céus, eu quero te dizer que todos nós temos que nos preparar, que todos nós estamos alistados para esta guerra, porque o chamado é universal. Oh, glória! O chamado é universal, não é só para uns. Então acompanhe comigo porque nós também temos que, porque nós somos chamados para essa guerra. Versículo 11. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. É algo bem interessante a respeito desse chamado, porque quando Deus nos chama, quando nós entendemos esse chamado, quando nós entendemos que nós estamos alistados também para falar, para pregar o reino dos céus, para apregoar as boas novas de salvação, Deus está no nosso meio, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. O que diz aqui? Joel diz que lá nesse tempo da guerra, ou ele está predizendo, aqui são figuras apocalípticas, que grande vai ser a guerra, que anjos vão ajudar, parece que anjos vão ajudar também no meio ali dessa guerra. Então, é o que diz Salmo 91, 11, dará ordem aos anjos ao nosso favor. Então, meu irmão, é uma guerra muito grande, é algo muito grande, o inimigo realmente é grande, mas não é maior que o nosso Deus ainda é maior que o inimigo. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha, o nosso Deus nunca perdeu uma peleja, mas Ele chama a mim e a você para entrarmos nessa guerra, para falar do amor dEle, para falar do evangelho dEle, para apregoar as boas novas de salvação, sabendo que Ele sempre está conosco na nossa frente. Ele nunca, jamais vai nos deixar. Nunca, jamais vai nos abandonar. Mais uma vez eu digo,
Esse Deus não foi embora e nos abandonou aqui não, né? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Sabe, queridos, esse tempo que nós estamos aqui de isolamento social, no mundo todo, quase todo mundo está dentro das suas casas, há uma sede muito grande por Deus. Ontem teve o Descende aqui no Brasil, né, vários pastores, vários cantores pregaram por cerca de 12 horas, e teve muitas curas, mas algo bem interessante aconteceu. Mais de 7.000 almas aceitaram a Jesus. Mais de 7.000 pessoas sedentas aceitaram a Jesus. E aí hoje eu estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio e ele estava falando algo muito interessante. Essas 7.000 pessoas precisam de pastor, precisam de discipulador, precisam de líderes, precisam de homens e mulheres capacitados, precisam de homens e mulheres que estejam à frente deles para caminhar juntamente com eles. E aí onde você entra, meu irmão, aí onde você entra, Deus está te chamando neste momento, Deus está te chamando nesta hora, para você também entrar na guerra, e não fique com medo, porque Ele está conosco, Ele está no nosso meio, meu amigo. Ele não vai atrás da gente não, Ele vai na nossa frente, Ele vai juntamente conosco. Oh glória! Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, Deus te chama para essa guerra, mas Deus está no meio dela. Deus não te abandona, Ele não foi... nos abandonou aqui para o auléu, não. Ele está conosco, Ele está com você, e Ele vai nos ajudar a vencer. Então, a ideia lá de Joel, e que Deus passa a visão e passa o oráculo dele para Joel, que essa batalha, essa guerra do Armagedon contra aquelas nações que iriam pagar pelo que ele fez lá ao povo de Israel, aqui nós vemos que, eu te digo agora que o nosso Deus nos chamou para a guerra porque os inimigos já estão sendo acuados, já estão sendo quebrantados o seu coração. Entenda, irmãos, hoje o nosso maior empecilho no evangelismo é aí o islamismo. O islamismo está ganhando muitas pessoas lá, convertendo a sua religião, mas ao mesmo tempo o cristianismo também não para de crescer. Ao mesmo tempo Deus está convertendo muitas pessoas. Ao mesmo tempo Deus está fazendo avivamentos por toda a terra. Neste momento agora, nós estamos passando por um avivamento. Se você não está sendo avivado pelo Senhor, por favor, faça alguma coisa, tenha uma atitude diferente. O irmão André, da Missão Portas Abertas, ele fala algo muito interessante, que ele nunca viu um lugar onde Deus não possa entrar, ele nunca viu um lugar onde uma Bíblia possa entrar. O irmão André, que já pregou em mais de 150 países do mundo, pregando a Bíblia, ele tem uma missão muito, muito interessante. Se você quiser conhecer também, Missão Portas Abertas, missãoportasabertas.org.br, e você vai conhecer aí a missão do Portas Abertas, que ele ajudam, principalmente missionários que estão aí na igreja perseguida, que o governo até comunista está perseguindo a igreja, que não quer que tenha outro Deus, enfim. A Missão Portas Abertas também faz esse papel, ajuda os missionários. Nós temos outra missão também bem interessante que eu separei aqui para nós falarmos, é a missão, cadê o nome dela aqui? Asa de Socorro.
Se você gosta de ser mecânico, você é um mecânico, eles têm um curso lá que é mecânico de avião. Eles ensinam a pessoa a pilotar avião, porque eles têm a frente dele missionária tanto de barcos lá pelo Amazonas, como também em aviões, para levar o evangelho a toda ali, cobrir o Amazonas, que é bem grande, né? Nós sabemos que é bem grande. E se você quiser conhecer a Missões Asa de Socorro, é www.asadesocorro.org.br. Estão precisando de missionário, querem capacitar missionários. Então, meu irmão, todos nós somos úteis no reino dos céus. Então, como eu estava te dizendo, os inimigos, ou aquela que agora onde nós estamos vivendo, as pessoas estão sedentas por Deus, as pessoas estão querendo ouvir falar de Deus, as pessoas querem um milagre, lógico. E você é também esse agente milagre, pode levar um milagre para ela. O milagre abre porta. Eu me lembro que quando eu estava lá em Esperantina, eu fui evangelizando lá, me indicaram um povoado, 8 quilômetros de Esperantina, e eu cheguei lá, tinha um demoniado há muito tempo e tal, e orando, e Deus foi e curou o rapaz. Foi um estouro assim de gente aceitando a Jesus. Nem me lembro quantas pessoas, mas nós deixamos uma igreja construída lá. Então, as pessoas estão sedentas, irmãos. As pessoas estão sedentas por Deus. O inimigo, que pode ser essas pessoas, eles estão sedentas por Deus. E nós que estamos alistados para a guerra, temos que estar preparados. Amém? Amém? Outra coisa, que nós estamos alistados para a guerra, meu tempo já estourou, mas vou falar no último tópico. Nós temos que estar alistados para a guerra, ou Deus nos alista para a guerra, porque a seara já está madura. Entenda, aqui no versículo 13, lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Entenda, irmãos, o mundo já está perdido demais. E nós que temos a palavra da verdade, nós temos que falar essa verdade. Nós que temos essa palavra de vida, nós temos que apregoar esta palavra de vida, porque já está maduro. Tantas e tantas pessoas, irmãos, estão aí querendo se libertar do vício, tantas e tantas pessoas estão aí querendo se libertar da depressão, tantas e tantas pessoas estão aí querendo se libertar de outras religiões, mas não conseguem. Aí nós que temos a palavra da verdade, nós que temos o poder de Deus, nós que temos as nossas foices, os nossos machados, as nossas enxadas todas afiadas, nós temos a palavra da verdade, nós temos o poder de Deus, nós temos o direcionamento do Espírito Santo, nós temos Deus conosco que está no nosso meio, então nós temos que falar a verdade, porque tem gente, irmãos, maduros aí esperando a palavra da verdade, esperando o teu testemunho, esperando a tua oração, esperando o teu agir. E Deus conta com você. E Deus conta com você. Então, porque, irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, Ele quer que esse ímpio se converta. Mas se esse ímpio não se converter, o Joel 3 vai dizer bem enfático: vão entrar na ira do Senhor, no grande e terrível dia do Senhor, no julgamento que há de ser tanto para nós que estamos na luz, como para aqueles que não estão. E aí, irmãos, tão terrível vai ser nós sabermos que nossos parentes que nós falamos, ou que eles não quiseram mais ouvir da nossa boca, não quiseram entender, não quiseram acreditar, vão para o fogo eterno, para o tormento eterno, enquanto nós vamos para o descanso com Deus. Se a pessoa não quiser, eu sempre digo isso aqui, é a nossa atitude. Deus está pronto para nos receber. Então, meus irmãos, nós fomos chamados para guerrear, fomos chamados para a guerra, porque
foi uma ordem de Deus. Nós somos chamados para a guerra porque Deus quer nos preparar. Nós somos chamados para a guerra porque Deus está no nosso meio. Nós somos chamados para a guerra porque os inimigos estão aí sendo acuados e já estão sedentos de ouvir a palavra de Deus. E nós somos chamados para a guerra porque a seara está madura, esperando a nossa atitude, esperando a gente com a palavra da verdade. Aí eu te digo, qual vai ser a tua atitude em relação a isso? Qual vai ser a tua atitude em relação à palavra de Deus? Qual vai ser a tua atitude em relação a querer fazer algo no reino dos céus? Qual vai ser a tua atitude neste momento que nós estamos passando, em que você está em casa, pode estar fazendo alguma coisa ou não, este momento que você pode estar devolvendo, fazendo uma nova aliança com Deus e te alistando novamente para a guerra. Oh glória, aleluia. Então, meus irmãos, nós chegamos ao fim da nossa programação. Que Deus em Cristo te abençoe. E muito obrigado você que ouviu a nossa programação. Aconteceu esse errozinho de áudio, mas graças a Deus. Então, Deus abençoe. Eu quero orar por você, ok? Você que quer aceitar Jesus, você que quer fazer um novo concerto com esse nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado porque tu és fiel. Muito obrigado porque tu nos ajuda. Senhor, eu falei a tua palavra a respeito de Joel. Senhor, agora nos dá uma direção. Nos faz, ó Deus, que nós possamos ter uma atitude correta para contigo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a tua vida. Tenha um sono abençoado, um sono reparador, um sono do justo. E até amanhã, a partir das 11 horas, vamos começar uma nova sequência de pregações. Ainda estou no conversar com Deus para respeito de qual vai ser, mas possivelmente ainda vai ser um dos profetas menores, porque nós temos muitas coisas para tratar a respeito dos profetas menores e temos muita mensagem que Deus quer falar conosco, que é muito atual para os nossos dias, ok? Então, Deus abençoe, compartilhe essa live, deixa o teu like e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.